Bom dia, boa tarde ou uma boa noite para você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Girino ou Bruno e hoje eu vou contar para vocês a primeira temporada, se eu posso dizer assim, do meu anime, que eu apelidei carinhosamente de Son Ender. Son de Son Goku, só que sem o Goku, só o Son. Ender de Enderman, só que sem o Man. Então, Son Ender, que é o meu apelido via curiosidade. Mas enfim, de uma forma bem rápida e fácil, como vai funcionar esse vídeo? Você pode pegar, eu sei que ele vai ser postado no IGTV, mas se você estiver aí jogando no seu PC, no seu PS4, no seu Xbox, vendo algum vídeo ou fazendo alguma coisa, deixe esse celular de lado, tocando esse vídeo e fica ouvindo ele. Até se você estivesse fazendo porra nenhuma, só deixa ele de lado e ouve o que eu tenho pra te falar, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Bom, a história giraria em torno do protagonista Ender, que não é o nome dele em si, é mais um apelido, mas ele meio que conseguiu mudar o nome dele no cartório, então, tipo, ele tem um nome que é o real dele, só que ele foi lá e mudou no cartório, então o nome dele meio que oficial é Ender. Ele é um garoto normal, sabe? Ele não tem depressão, ansiedade, ele não perdeu os pais, ele não sofreu nenhum trauma, só que ele nunca teve algo de especial. A vida inteira dele, ele, entre aspas, foi excluído, tipo Naruto, se eu posso dizer. Ele era uma criança normal, que cresceu numa escola normal, sem nada de diferente. Só que o problema foi que ele se sentia muito excluído, porque ele não tinha nada que chamasse a atenção pra ele. Nunca teve algo que, nossa, as pessoas vão lá e conversam com ele porque ele tem muitos amigos, porque ele é muito engraçado, porque ele é muito bonito, porque ele é muito simpático. Não, ele nunca teve isso. Ele tinha alguns amigos aqui e ali, mas não realmente um melhor amigo ou amizades que ele sentia que ele era realmente, como é que eu posso dizer, realmente aceito. Então, por exemplo, ele na escola, ele não ficava sozinho no lanche, é claro, tinha os amigos dele pra conversar, só que chegava em casa, ou os amigos dele começavam a ignorar ele, ou demoravam bastante pra responder, e ele ficava o dia inteiro sozinho, sabe, só no videogame, no celular, porque ninguém conversava com ele, ninguém nunca chamava ele pra conversar, tipo, eita, eu falei que não vai ter corte, não vai ter corte, foda-se. Ninguém chamava ele pra conversar, a menos que fosse para pedir alguma coisa, ou que a pessoa também tava no tédio, e ele cresceu muito assim. Além do fato de que ele cresceu num grupo onde cada pessoa meio que tinha um talento, sabe? Um sabia tocar violão, um sabia cantar, um sabia dançar, um sabia socializar muito, papá. E ele não tinha nada, ele não sabia o que ele tinha de especial. E isso tava cada vez mais deixando ele triste e magoado, sabe? Até que um dia, ele tava no 9º ano do Ensino Fundamental 2, quando chegou na escola um novo aluno, que é o Cauã. O Cauã, ele é um garoto super alegre, super simpático, gente fina, pá. E no começo ele não interage muito com o Ender, eles são meio que separados assim, né, papá. Só que um dia eles acabam se encontrando no meio da rua, porque eles moram meio que na mesma região assim da escola. Eles acabam conversando, papá, eles ficam o dia inteiro conversando, tipo, pessoalmente, na frente de uma lojinha de conveniência. Eles começam a conversar e ficam lá sentados o dia inteiro, e eles nem percebem tão rápido que o tempo passou. E assim, foi crescendo uma amizade entre o Ender e o Cauã, que acabam se tornando os melhores amigos. Ufa, depois disso eu tô até cansado de falar. Vamos falar um pouco mais sobre o protagonista. O Ender, ele é muito baseado em mim. Então, se você já viu o meu rosto, Girino, você sabe como eu sou. Meu cabelo é preto, é um pouco castanho na real, né? Ele é jogado pro lado, quase fazendo um topetinho, e às vezes quando ele tá grande, ele fica mais jogado pra baixo. O Ender não é tão musculoso assim, e nem tão magro, ele é tipo mais ou menos normal. Ele é um pouco gordinho, mas nada tipo que chame a atenção, nossa, como ele é gordo, sabe? E ele é uma pessoa simpática, uma pessoa engraçada, que quer ajudar as pessoas e gosta de saber dos sentimentos das pessoas. Não porque quer se intrometer na vida, não, porque ele quer cuidar das pessoas. Porque ele sempre teve essa sensação e esse dever dentro dele de que o que as pessoas não fazem por ele, ele quer fazer pelas outras pessoas. Então, por exemplo, ninguém chamava ele chama todo mundo. Ninguém dava bola pra ele dá bola pra todo mundo, sabe? Ninguém ligava pra ele liga pra todo mundo. Sabe? Ele é literalmente o contrário. O que ele sentia, o que ele sente de solidão e tristeza nele, ele não quer que ninguém mais sinta isso. É por isso que ao longo das temporadas do anime inteiro,
vai ter realmente um foco na história, que vai subindo a cada temporada. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um vídeo assim da segunda da terceira temporada, que eu já vou explicar mais ou menos como é que funciona o lance do meu anime, que é mais ou menos Naruto e Naruto Shippuden. Então, vai crescendo a história, e ao mesmo tempo que vai crescendo essa história, vai crescendo o desenvolvimento dele como personagem. Então, por exemplo, ele vai mudando seus ideais, vai mudando seus pensamentos, seus sentimentos, e eu vou tratar disso mais tarde. Enfim, agora vamos falar do melhor amigo dele, o Kawan. O Kawan, como eu falei, ele é um garoto simpático, divertido, ele tem quase a mesma personalidade do Ender, só que eles têm uma diferença. Enquanto o Ender ele é mais extrovertido, ele é mais animadão e sabe, como é que eu posso explicar? Ele é mais tipo, o que vai, vamos na hora, ele não gosta muito de planejar porque ele é meio burro, sabe? Meio burro é mais ou menos mesmo. Já o Kawan não, ele é um cara que gosta de planejar, de pensar, de fazer estratégias. Ele é assim desde que ele se conhece por gente. Então, ele vai continuar fazendo isso até quando ele quiser. Ele vai lá, em vez de ir pra uma batalha direto, não, ele vai pensar numa estratégia e depois ir. Também ele não tem tantos amigos porque ele é mais introvertido. Agora vamos contar o background do Kawan. Como é o seguinte, ele tinha uma vida normal até. Ele tinha os amigos dele, tinha a família dele, na verdade ele tem a família dele, tanto que vale a pena ressaltar que na família do Ender é a mãe, o padrasto, o pai, os avós, tanto por parte de pai e de mãe, e só. Tem até primo, tio, mas isso não importa pra história, de verdade, isso não importa. A do Kawan é a mesma coisa. Pai, mãe, avó. Só que a diferença é que os pais do Ender estão separados e os pais do Kawan estão juntos até hoje. E o que acontece é o seguinte. Os pais do Kawan sempre apoiaram ele em tudo. Eles eram meio tipo, tá bom filho, vamos lá, vamos te ajudar. Qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa, a gente vai te ajudar. Vamos deixar você seguir o seu caminho, porque é um ensinamento meio que de família deles, enfim. E aí, como eles eram meio assim, meio foda-se, entre aspas, né, segundo no pensamento do Kawan quando ele era mais novo, ele não gostava dos pais dele. Então, ele passava a maior parte do tempo com o avô. E o avô, ele era um puta artista marcial, tipo, não, ele não era só mestre no karatê e, sei lá, no jiu-jitsu, não, ele era bom em muitas artes marciais, muitas mesmo. E ele tinha um sonho de aprender todas as artes marciais conhecidas pelo homem na Terra. E ele queria isso, queria, só que ele já tava velho demais pra fazer isso. E o Kawan treinava muito com ele, eu via isso toda hora, só que tinha um problema. O vô dele, como ele passava muito tempo com o Kawan, acabou ensinando algumas técnicas, tipo jiu-jitsu, karatê, os bagulho lá de arte marcial. Só que o Kawan, tipo, ele apanhava, claro, porque o cara é muito bom. E aí, o que sempre o avô dele falava? Ele falava sempre, melhore que um dia você vai me superar, você tem potencial pra isso, porque ele é jovem e porque ele sabia que o Kawan era esperto. Só que o problema é que o Kawan não interpretava da forma, tipo, de motivação, ele interpretava do jeito, tipo, ele tá caçoando de mim, ele tá falando que eu não sou bom, então eu vou provar que eu sou melhor que ele. Então, ele, com esse negócio dos pais meio que cagarem, entre aspas, e fazerem tudo que ele quer seguir o caminho dele, ele virou um dia pros pais dele e falou, quero treinar todas as artes marciais do mundo. E usando o dinheiro dos pais e a capacidade intelectual dele, porque como eu falei, ele é esperto, ele é mais estrategista e mais maduro, se eu posso dizer assim, ele viajou o mundo inteiro, e isso quando ele tinha uns 9, 10 anos, obviamente acompanhado de pessoas, né, acompanhado de empregados e outras pessoas que ele vai conhecendo ao longo do caminho, e ele vai treinando todas as artes marciais. Então, no momento que a série se passa, que é quando ele tem 14 anos, vale a pena ressaltar que o Ender também tem 14 anos, ele já é, tipo, quase faixa preta de todas as artes marciais que existem. Todas mesmo. Só algumas aqui e ali que ao longo da série eu vou falando sobre elas e é porque que ele não sabia essas artes marciais. Eu vou explicar isso mais pra frente quando for ter que ser abordado. Então esse é o background do Kawan. Só que o que aconteceu é o seguinte, quase que eu acabo sem falar a parte mais importante. Quando ele termina essa jornada, ele volta pra casa porque ele vai querer enfrentar o avô, mostrar que ele é capaz e que ele não ia ser mais menosprezado segundo a visão dele. Chegar lá, o avô dele tinha morrido, porque ele já estava muito velho, e ele deixou uma carta pro Kawan. E o velho sabia que o Kawan interpretava daquela forma de arrogância,
de como se ele fosse arrogante, ele explica tudo pra ele, falou que nunca era isso, ele queria motivar o Cauã, e ele sabia que pela interpretação do Cauã, ele ia querer se superar, ele ia querer ficar mais forte que o próprio avô. E é isso que ele queria que o Cauã fosse mais forte. Então ele só mudou o jeito dele. Em vez de treinar o moleque com o que ele sabia, ele decidiu fazer o moleque treinar e seguir o próprio caminho. E quando o Cauã soube disso, tipo, ao longo da vida dele inteira, ele sempre foi falado que, nossa, como ele é maduro, como ele é esperto. Naquele momento foi o único momento em que ele desabou. E ele percebeu que ele não é isso que as pessoas chamam. Ele não é aquilo que as pessoas acham dele. Ele, na verdade, é um garoto fraco. E que, pela interpretação errada, ele trilhou esse caminho. E é por isso que ele não gosta desse talento dele, que é ser muito bom em artes marciais. Ele não gosta disso. Só que, a partir do momento em que ele conhece o Ender e a história dele, de não ter nada de especial, ele começa a ensinar pro Ender as artes marciais que ele sabe, ou seja, quase todas que o homem conhece. E assim vai começando a história de Son Ender. Então, continuando aqui. A série vai se prolongando, ela vai amadurecendo o Ender como personagem, vai revelando o background do Ender, não é tudo revelado no primeiro episódio, não. Vai ao longo da série, assim como o background do Cauã também. E também os episódios, resumidamente. Vamos imaginar que são 20 episódios. Nesses 20 episódios vai acontecer o treinamento do Ender pelo Cauã e também ataques de monstros. Não só monstros, uou, não. Vão ser tipo monstros realmente, ciborgues, humanos tipo modificados artificialmente com peças tipo Genos do One Punch Man, tá ligado? Mais ou menos assim. E também, tipo, como se fosse Android, tipo Android 16, Android 17, 18, o Android 17 e a Android 18 do Dragon Ball. Mais ou menos assim, só pra ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, eles vão combatendo esses inimigos, porque eles querem destruir o mundo, querem dominar a cidade, tipo... Eles não sabem qual que é o background, por que eles estão fazendo isso, mas eles só vão lá e salvam todo mundo. E isso que é realmente uma coisa legal, porque, tipo... Também vai ter um personagem meio secundário, não vai fazer muita importância, mas vai ser um personagem secundário que, como eles são crianças, jovens, vai ser estranho se eles só chegarem lá, derrotar todo mundo e a população em si, a mídia, falar, caramba, foram esses garotos que derrotaram eles, os monstros, caramba, isso aí tá errado, vamos procurar esses garotos. Então, tem meio que um herói dentro desse universo, em herói entre aspas, porque é um cara forte, ele é um cara forte, tipo um Mr. Satan, ele é forte pro nível dos humanos normais. Só que ele não é forte de arte marcial, ele é forte de porrada mesmo, de boxe, se eu posso dizer assim. E aí, ele faz um acordo com os garotos, tipo, ah, nossa, eu vou ajudar vocês com o que eu puder, e em troca eu vou receber a fama pra não dar merda pra vocês. Eles falam, beleza, pá. E até vai dando alguns problemas, alguns monstros vão tentar lutar contra o cara, e aí os garotos que vão lá e vão intervir, pá, vai ser algo bem legal, E aí vai ser apresentado o vilão. Ah, e também outra coisa que eu queria falar, que eu até esqueci. O meu anime, ele não vai ser só focado, tipo, em só batalha e drama e história, não. Ele vai ter muita comédia também. Então, por exemplo, o Ender, ele vai ser um personagem muito engraçado. Mas não, tipo, engraçado de, nossa, fazer piada, mas como é que eu posso explicar? Ele vai ser engraçado meio juvenil. Então, por exemplo, ele vai falar palavrão quase toda hora. Ele vai fazer referência ao Brasil. Então, por exemplo, vai ter uma hora que é o meu planejamento. Vai ter uma hora que eles vão enfrentar um ciborgue que ele é igualzinho ao... Como é que eu posso falar aqui? Ele é igualzinho o gorila que ataca o Saitama e o Genos, acho que no segundo ou terceiro episódio de One Punch Man. E aí eles vão falar, caralho, é o homem macaco, mano, as ideias. Eles vão fazer também, vai ter hora que eles vão fazer referência a Jojo, vai ter uma hora que eles vão lutar e vão fazer a pose do Joseph e do Shiza juntos, porque afinal eles são melhores amigos, então eles sabem muito o que um gosta e também eles são bem parecidos por natureza, se eu posso dizer assim. E aí vai passando o tempo, e o vilão é revelado, que é um velho, que a vida inteira dele, ele foi uma pessoa normal, só que ele tem problemas na cabeça, ele é realmente, tipo, doente, ele é um psicopata. Ele quer destruir o mundo porque quer. Ele nunca teve tantos amigos, na verdade ele quase foi isolado. Mas não porque, nossa, ele era psicopata, não, é porque ele era tímido demais para se relacionar com as pessoas. Então, ele não ia pra escola, porque ele já era inteligente, ele aprendia em casa mesmo, sozinho.
ele era tímido, ele não se relacionava. E aí ele bota, tipo, como se a culpa disso fosse da sociedade, não dele por ser tímido. Tanto que ele faz robôs, mas ele nunca quer ter o crédito pra ele. Ele fala, não, tipo, ó, fui eu que fiz, mas ele permanece no anonimato. Mesmo ninguém indo lá e conhecendo, se ele se revelasse, a polícia não ia atrás dele, porque não tem registros dele praticamente, porque ele é muito tímido. Tipo, ele é tímido ao nível de não ter um CPF, não ter um RG, não ter nada sobre ele. Então, foda-se ele se revelar, tá ligado? Mas ele é tão tímido que ele não quer fazer isso. Até que chega um dia ele cria a maior criação dele, que é... Não tem um nome específico, é só uma criatura, mas ela vai receber um nome que, por enquanto, vai ser Elliot. O Elliot, o visual dele é um garoto pálido, tipo o Sai de Naruto. Ele é loiro, ele tem olhos pretos mesmo, tipo, ele tem olhos pretos com uma pequena pupila branca, né? Qualquer coisa, depois eu faço meio que um design, eu sou muito ruim em desenho, mas eu posso tentar fazer um design. E aí, ele vai pra batalha porque ele quer derrotar os dois, né? Porque ele é a arma suprema, porque se esses dois saírem do caminho, o velhão lá vai dominar o mundo. Só que, tem um pequeno porém. O poder dele, que é o seguinte. Quem aí conhece o Pain de Naruto? Pelo amor de Deus, eu acho aqui que todo mundo conhece o Pain de Naruto, pelo amor de Deus. Então, o que tem o Pain? Todo mundo sabe que o Pain tem aqueles negócios ao longo do corpo que são meio que uns pregos pretos. Então, o Elliot, ele tem 6 daqueles pregos pretos nas costas, tipo, sincronizadinho com as costas. Então, por exemplo, tem a coluna aqui, né? Se você botar a sua mão na parte de trás, você vai sentir a tua coluna. Então, pensa que do lado delas, tipo, quase simétrico, tem 6 furos, 3 de cada lado. E tem os meio que as tampinhas, que é tipo os pregos pretos do Pain. Quando ele ativa esse poder, esses pregos, eles saem, eles não desgrudam, eles só crescem ao ponto de virar chicotes negros, tipo o Dr. Octopus, só pra vocês entenderem. Então, imagina um cara pálido, loiro, com olhos pretos, com uma pequena pupila branca, com 6 chicotes negros atrás dele. E o porquê que ele é tão forte? Porque é o seguinte, ele não é uma criação mecânica, ele é uma criação biológica. Então, por exemplo, ele foi lá, o cientista maluco sequestrou o Elliot de verdade e fez modificações nele. Então, aqui temos o Elliot, a máquina, a criação, se eu posso dizer, o Elliot versão criação. E aí, qual que é o poder dele? Eles são chicotes, ele só controla, e eles são muito fortes, são muito resistentes, são muito duros, são muito maleáveis. Só que a habilidade dele é o seguinte, você já deve ter visto isso em muitos lugares. Aquele clichê de, nossa, um atacando de cada vez, nossa, não conseguimos, vamos atacar todos de uma vez, só que conseguimos. Aí falando, eu não consigo contra-atacar todos, eu não consigo reagir. O Elliot não tem essa fraqueza, porque ele tem a habilidade de, por exemplo, ele não tem 6. Então ele, por vontade própria, vai lá e fala, não, esse chicote vai pra cá, esse chicote vai pra lá. E ele pode mandar outros chicotes agirem por conta própria. Então, por exemplo, ele vai lá, vai começar, o que vai realmente acontecer. Vai estar lá meio que um dia de um festival cultural na escola do Ender e do Cauã. E aí o Elliot vai chegar, ele vai liberar os chicotes negros, eles vão preparar pra lutar, né, pá. E aí eles vão começar a lutar, tanto que eles vão pensar nisso. Nossa, vamos atacar os dois ao mesmo tempo que vai dar certo. E aí nessa hora que eles não vão conseguir, o Elliot vai mostrar o poder dele. Então, por exemplo, ele vai controlar só 2 chicotes e 4 vão agir por conta própria. Conta própria, caralho. Desculpa. O que vai fazer com que aquele negócio de, nossa, eu sei o seu padrão de ataque, tipo, nossa, esse é o padrão de ataque dele, não vai funcionar, porque cada chicote tem um padrão de ataque. Então, eles teriam que decifrar cada padrão de ataque de cada chicote. E não daria tempo, porque ele tá atacando ainda. Então, não daria pra fazer isso. Nem o Cauã, que é esperto pra caralho, ia conseguir saber isso. Até que ia aparecer a outra personagem, a personagem, que também vai ser muito importante. Eu não sei o nome dela ainda, mas por enquanto vamos chamar ela de Luísa. A Luísa, ela vai ser apresentada na série mais ou menos lá pro meio do final, se eu posso explicar assim. Então, por exemplo, tem o começo, o meio e o fim. Ela vai ser apresentada lá pro meio/final. Por quê? Vai ter um dia onde ela vai ser apresentada pela primeira vez como se fosse uma garota normal. Mas aí um dia ela vai ser atacada lá por um monstro e o Ender e o Cauã vão salvar ela. E eles descobrem, putz, é da mesma escola que a gente. E ela vai descobrir que eles são os verdadeiros salvadores e ela vai guardar segredo. E assim eles vão começar a ter uma amizade realmente.
Só que ela tem um passado obscuro, ela tem um background muito foda aqui. Nossa, eu adorei fazer esse background. Eu não vou contar ele agora, porque ele só seria realmente apresentado na segunda temporada. Inclusive, não se esqueça, se você quiser ver a segunda temporada, já sabe, comenta aí, curte, compartilha esse vídeo. Pô, se liga aqui a história do Girino. Vamos ver essa porra aqui. Se alguém quiser copiar essa porra, vai tomar no cu que eu vou ficar muito puto. Botânica do Girino, porra. Não se esqueçam. Enfim, vamos continuar aqui. Então, ela não teria um background apresentado totalmente na primeira temporada, só na segunda. Mas o que a gente teria da primeira temporada? A família dela seria um culto, tipo um culto satanista, e que cada parte da família dela é meio que dividida, meio que como se fosse clãs, se eu posso dizer assim. E aí, cada parte domina alguma coisa. Por exemplo, uns manjam de armamento, tipo realmente armamento, arma, pistola, metralhadora. Outros manjam mais de artes marciais. E outros manjam mais de armas, tipo machado, machado, sei lá, martelo. E ela, que é meio que da família principal, tipo a família primária e secundária dos Hyuga e Naruto, ela seria da família principal e ela manjaria muito das espadas. Então, por exemplo, chega na batalha final e ela aparece com uma espada muito foda, tipo a espada Kusanagi do Sasuke, barra do Orochimaru em Naruto Shippuden. Então, ela apareceria com uma espada muito forte que cortaria 2 tentáculos só quando ela aparecesse, pô, corta 2 tentáculos. E aí eles conseguem lá lutar, cortam todos os tentáculos do Elliot e eles derrotam ele. E aí quando ela vai matar o Elliot, o Ender para ela, porque ele não quer matar ele, óbvio, ele não quer matar ele. Ele percebe que ele é um humano, só que modificado, então eles só pegam ele e levam pro lugar seguro, que no caso é a casa daquele heróizão lá, porque ele é bem rico. Então, com esse poder, essa influência, esse poder de riqueza que ele tem, ele junta com o Kawan, eles fazem um puta de um laboratório pelo Kawan ser muito esperto. E eles meio que curam os chicotes do Elliot, eles descobrem como é que funciona. Eles meio que regeneram, sabe? Meio que botam uma fórmula nele que faz os chicotes se regenerarem depois de um tempo. É um upgrade muito foda que o Elliot vai receber. E a primeira temporada acaba assim. A primeira temporada, no caso, ela vai acabar com literalmente o último close, assim, tipo, acabou a temporada, os créditos sobem. Pós-crédito vai ser a Luísa indo pra casa dela. E aí tendo lá toda a família com o culto, papapá, e vira pra ela e fala, a gente tem uma missão muito importante pra fazer agora, papapá. E eu não vou falar muita coisa porque a segunda temporada, o vilão principal, os vilões principais seriam a família da Luísa. Então, vamos deixar por aqui, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de ouvir essa minha historinha, mas agora vamos para um ressalto final aqui. Lembra que eu falei que a minha história é meio confusa? Eu vou explicar. Seriam 3 temporadas deles praticamente no 9º ano. Então, por exemplo, o Elliot, a Luísa, o Kawan e o Ender, 14 anos, todos no 9º ano. 3 temporadas assim. E aí teria um time skip do 9º ano pro 2º médio. Então, por exemplo, acabaria a 3ª temporada e aí teria um time skip, como se fosse Naruto Shippuden, né? E aí, só voltaria, tipo, Soul Ender Rebirth, se eu posso dizer assim, né? Naruto Shippuden, Soul Ender Rebirth, com eles mais velhos, tipo, 16, 17 anos. Então, só pra dar esse ressalto. Mas e aí, gostou da história? Tem alguma recomendação? Gostou pra caralho? Quer fazer uma fanart? Porra, eu vou ficar maluco. Tô brincando. Mas, gostou da história? Deixe seu comentário aqui nesse post do IGTV. Então, muito obrigado por ter ouvido até agora. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e até o próximo post. Fui!